Canal Caixa Preta da Teologia, é o canal que tem informações privilegiadas. Hoje eu quero falar sobre as 7 peças das vestes sacerdotais, as vestes do sacerdote. O que nós temos aqui? É interessante essa história aqui, que tem uma representação. Sombras e tipos corresponde a 25% da Bíblia. Então nós temos todo um significado, né? Então, por exemplo, as cirolas sacerdotais vai representar o quê? Vai representar pureza sexual. Olha que interessante. Nós temos um texto em Romanos 1:26, 1 Coríntios 6:9, e a pureza para não ser um sodomita, para não mudar o uso natural. Olha que interessante. Logo em seguida, nós temos a segunda peça da veste sacerdotal, e o Apocalipse vai explicar, porque tanto a cirola quanto a túnica era de linho. Então nós temos aqui Apocalipse 19:8, dizendo assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É gente que foi chamada de santo, chamado de justo, e agora tem que andar em santidade e em justiça. Então a túnica também representa, a segunda peça, representa aí santidade, andando em justiça. Olha que interessante. No terceiro momento nós temos o quê? A capa ou manto sacerdotal. E aqui nós temos uma história importantíssima. Fala-nos da vida espiritual do sacerdócio, pois as 9 campainhas que ficavam penduradas nas vestes sacerdotais faziam barulho. Sacerdote tem que ter barulho no céu. Tem muita gente que é sacerdote, não tem barulho de oração, barulho de santidade, barulho de exemplo, barulho de adoração, e você pode saber que é problema. Nós temos aí as romãs com as campainhas fazendo barulho. Tem muita gente que perdeu o barulho espiritual. Normalmente, quando o sacerdote estava em pecado, que entrava lá, no caso do sumo sacerdote, no Santo dos Santos, se acabasse o barulho, é porque ele estava morto. Tem muito púlpito silencioso, virou púlpito de cadáveres, virou aquela pedra chamada pedra morgue, que fica ali nos grandes hospitais, quando junta os cadáveres ali. Hein? Tem muito altar aí que é pedra morgue. Acabou o barulho. Meu Deus. Tem mais? Tem. Nós temos outra aqui, chamada estola sacerdotal, que tem 2 pedras aí, Urim e Tumim, que era uma brilhava, era Deus falando sim, outra brilhando era Deus dizendo não. Ou significa, o sacerdócio tem o sim e o não de Deus. 11 tribos, silêncio de Deus. Não tinha a resposta de Deus, não tinha um parecer do céu, mas o sacerdote tinha o sim e o não de Deus. Olha que interessante. Tem mais uma peça que eu acho lindo, é o cinto sacerdotal. Êxodo capítulo 28, versículo 8, diz que era feita de estofo azul, de púrpura e carmesim. Nós temos da onde era extraído essas cores. Aí nós temos aí uma extraído de um molusco do profundo mar, representava a profundidade espiritual. A outra era extraído de uma lagarta, que era coisa de reis e de ricos, que representa inclusive Jesus, marcas de Cristo e marcas de profundidade espiritual. Olha que interessante, o cinto fazia o sacerdote andar com velocidade sem tropeçar. Para uma geração que está em tropeço, uma geração que está caindo por nada, o andar dele é um tropeço. Aprender o segredo de um cinto é algo interessante. Um dia Deus mandou Jeremias pegar o cinto e enterrar junto ao Eufrates. Passados muitos dias ele mandou ir de volta e pegar e achar o cinto. Quando Jeremias achou o cinto podre, Deus falou: assim é a casa de Israel, é um povo que anda sem cinto, o seu andar é um tropeço. E ainda tinha uma peça chamada peitoral, que era uma espécie de uma gravata que tinha 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. O sumo sacerdote, na hora que ele ia fraquejar, pecar, facilitar, recuar, ele olhava para o peitoral e falava: eu não posso envergonhar o meu povo, eu não posso envergonhar o meu Deus. Olha que interessante, aponta para a responsabilidade. Nós temos aqui uma autenticidade, um povo que olha e fala: eu não posso escandalizar, eu não posso envergonhar o povo de Deus. Meu Deus, que história! Nós temos aí a mitra sacerdotal, que era uma peça de pano, de linho também, representava pureza, santidade, e na
parte de cima tinha uma peça muito apertada, escrito santidade ao Senhor, uma peça no caso de ferro, né? Olha que interessante. E santidade ao Senhor, muito apertado. Nós temos o texto aqui em Êxodo capítulo 28, versículo 36 até o 38. E aí nós falamos sobre o quê? É santidade na cabeça. Gente que tem santidade na cabeça, vigia o que pensa, vigia o que olha, vigia o que ouve, vigia o que fala. Santidade na cabeça. Nós temos aqui a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, olhos ungidos, Mateus 6,22, temos que ouvir a poderosa voz de Deus, Isaías 30, 21, e lábios purificados, Isaías 6, 5 e 6. Que Deus nos ajude a termos as 7 peças do sacerdote. Meu Deus, que possamos andar diferente, viver diferente, sentir diferente, e que a vida espiritual possa ser pureza sexual, andando como justo, capa sacerdotal no manto que faz barulho, tem campainha, estola sacerdotal, sim ou não de Deus, cinto sacerdotal para não ter tropeço, peitoral, bom testemunho, mitra sacerdotal, santidade na cabeça. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Caixa preta da teologia. Nós somos chamados de sacerdócio santo e sacerdócio real. 1 Pedro 2,5 e 2,9. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus.